Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, hoje capítulo 1, Mishnah 10. Shemaiah e Avtalion receberam o ensinamento deles. Shemaiah diz: ama o trabalho e despreza postos de mando e não te faças íntimos dos governantes. Na batalha tripartite entre fariseus, saduceus e a casa de Herodes, o Sanhedrin, a instituição religiosa mais alta do povo judeu, frequentemente servia de joguete, no momento controlada por um grupo, depois por outro. Um sentimento de desilusão se estabeleceu entre os rabis quanto a posições religiosas institucionalizadas, com seus interesses voltados para o status quo e sua dependência dos ventos políticos prevalecentes. É melhor trabalhar com o suor da sua fronte do que aceitar cargos públicos, pois assim ficarás livre de sua corrupção e dependência. Ama o trabalho, diz Shemaiah, e despreza a posição de poder. E se um homem alegar que sua instrução e conhecimento da lei tornam o trabalho subalterno, impróprio para ele, lembre que nossa tradição exalta o trabalho físico e considera toda atividade honesta preferível a se tornar dependente da comunidade. Nem o conhecimento nem a religiosidade de um homem por si sós obrigam uma comunidade a sustentá-lo. O Rabi Yitzhak era ferreiro, o Rabi Yohanan era sapateiro e Hillel um lenhador. Não há nada vergonhoso nem degradante em sujar as mãos fazendo trabalho físico honesto. Existe ainda um aspecto positivo. Não é somente uma questão de não se incomodar em trabalhar, mas de amar o trabalho. Também, melahá, como terne em grego, é a fabricação criativa, o trabalho com habilidade e arte. Ao lado de sua utilidade ou valor econômico, existe uma profunda satisfação no amor ao trabalho, pela tarefa bem feita. Criar ou inventar algo novo com liberdade é expressar sua humanidade particular e até imitar a divindade. Deve-se criar do mesmo modo como ele criou. Realmente é duvidoso que alguém possa fazer bem, seja o que for, se não encarar o que faz com amor e satisfação provenientes de um sentimento de realização criativa. Mais ainda, para haver um mínimo de saúde e equilíbrio mental, é essencial fazer algo gratificante, pelo menos em algum setor da vida. Ama o trabalho, despreza postos de mando. Numa concepção mais estrita, este termo se refere especificamente ao rabinato. Portanto, somos ordenados a amar a possibilidade de realizações criativas no rabinato, mas a desprezar as honrarias ardilosas que acompanham o cargo. A tarefa do rabino é criar e fortalecer todas as facetas da vida judaica, dar a cada uma de nossas crianças uma educação judaica intensiva, construir um mikve na comunidade e assegurar que ele seja bem frequentado, supervisionar a kashrut, ver se os famintos são alimentados e os fracos amparados. Apesar da enorme responsabilidade envolvida, é esta a tarefa a cumprir. A única postura adequada ao entrar para o rabinato é amar o trabalho e permanecer indiferente às suas honrarias. Com efeito, a única base legítima para a honra nesta posição não é o título, mas os esforços e realizações do ministério. Não é o cargo que honra o homem, mas o homem quem confere honra ao cargo. É claro que a comunidade deve respeitar o rabino. Contudo, o próprio ministro deve se lembrar de que a honra e o respeito são pela Torá e pelo seu trabalho, não por ele. Certa vez um grande rabino estava para participar de um banquete em sua homenagem e pediu para permanecer sozinho por um momento. O comitê, admirado, aguardou 1 hora e depois, não contendo sua curiosidade, espiou pela fresta da porta e viu o rabino caminhando para lá e para cá, falando consigo mesmo, temendo que algo estivesse saindo errado. Os homens se aproximaram dele
e perguntaram se estava doente. Não, respondeu o rabino sorrindo. Eu estava somente antecipando os louvores e elogios que vão se acumular sobre mim. Existe sempre uma tendência a acreditar no que está sendo dito, mas a força destas declarações provém do fato de serem os outros que os estão fazendo. Durante a última meia hora eu fiquei repetindo para mim mesmo todos os elogios e louvores que poderão ser proferidos mais tarde. Não estou impressionado. Espero que este exercício me permita continuar não impressionado mais tarde. Nossos rabinos realmente disseram: a honra foge daqueles que a perseguem e persegue aqueles que dela fogem. E não te faças íntimo dos governantes. Como regra geral, este ensinamento insta o rabino a se manter afastado dos aspectos mais sórdidos da política e a não envolver o poder e prestígio de seu cargo em disputas políticas apenas pela política como tal. Contudo, quando princípios estiverem ameaçados, não deve capitular ante o político que detém o poder. Ao largo da nossa história, os governantes tentaram estabelecer rabinos do Estado, ou líderes judeus quase oficiais que representariam a comunidade judaica perante o governo e vice-versa. Quando os líderes judaicos autênticos se recusaram a se tornar marionetes dos dirigentes tirânicos, pessoas oportunistas e sem qualificação agarraram a oportunidade e acabaram causando muitos danos ao nosso povo. Para aqueles que gostariam de cerrar fileiras com eles, Shemaiah diz: não te faças íntimo dos governantes. Não se deixe cegar pelos títulos e prestígio do cargo. Não construa sua carreira às expensas da comunidade judaica. É bastante interessante que o texto não usa a costumeira palavra malchut, que indica um governo legítimo, mas rashut, que denota o partido no poder, que implica um governo usurpador e revolucionário. A história mostra que os judeus têm sido a linha de frente de muitas revoluções nos tempos modernos. As nossas ânsias e crenças messiânicas sempre nos fizeram enxergar um ideal em cada levante contra a tirania e a ditadura. Como perseguidos, sempre estivemos em posição de conhecer bem demais a malignidade das condições reinantes e ansiar pela verdadeira liberdade e igualdade. Contudo, quando se logra a vitória, geralmente o papel do judeu como combatente e ideólogo é logo esquecido. Com o tempo, ele é até mesmo classificado como inimigo e contra-revolucionário. A ascensão do comunismo e da Revolução Russa foi um trágico exemplo disso. Os judeus comoveram-se com o Manifesto Comunista e muitos líderes judeus dos primórdios da Revolução morreram pela causa. Basta lembrar da extinta União Soviética e sua política para com os judeus, e perceberemos a terrível traição que houve aos seus próprios ideais revolucionários. Um antissemitismo virulento estava espalhado pelo país, tolerado, compartilhado e instigado pelo governo que pôs na ilegalidade tais ódios irracionais. O antisionismo era a política externa de um país que sempre exigiu a autodeterminação para todos os grupos nacionais. A lição é clara: não se alie às revoluções. Não deposite suas esperanças nestes movimentos quiméricos que apenas substituem uma tirania por outra. Ame o trabalho, que sozinho poderá trazer a era messiânica. Trabalhe no vinhedo da Torá. Fim da Mishnah 10. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!